A graça e a paz do Senhor. Iniciando esse podcast pedindo perdão pelo nosso atraso, né? Nós estamos aqui iniciando e quero aqui agradecer a Deus por estar mais uma vez com você e com o nosso convidado trazendo um podcast hoje. Como sempre, podcast desafiadores. E hoje nós vamos estar falando sobre relacionamentos tóxicos entre casais, falando sobre família. E o nosso convidado aqui, antes de iniciar, já está dizendo, rapaz, é normal, pastor, a gente sempre tem guerra espiritual quando se fala em família. Então, vamos estar iniciando hoje. Quero aqui já agradecer a Deus pela sua presença e paciência. Vamos estar orando para darmos início ao nosso podcast, pensando teologicamente. Fecha teus olhos, curva tua cabeça e oremos. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, a Ti seja dado toda a honra e toda a glória. Glorificado e exaltado seja o Teu santo nome. Nós estamos, ó Pai, aqui à Tua presença e Te pedimos o Teu olhar de misericórdia sobre nossa vida. Conduz esse momento, ó Pai, conforme a Tua vontade. Que tudo que seja falado, feito nesse lugar, Senhor, seja feito para a honra e a glória do Teu santo nome. Abençoe, Pai, todos aqueles que estão nesse momento ligados conosco, Senhor. Venha, ó Pai, visitar a sua família, seu lar, trazendo a Tua paz e a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Podcast Pensando Teologicamente. Já comece aí, você dá o cliquezinho aí na like aí e já comece também a compartilhar. Os meus alunos que estão aí já começam a entrar. Quero já começar agradecendo aí pela presença de todos vocês aqui, Marcelina, Edivânia, Alberto, Alex, Matheus, Edmilson, André Macaro, lá no Conjunto Ceará, grande André, Pai do Senhor, meu irmão Heloísa, pastor aqui, Israelito, nosso amigo pastor, enfim, muitas pessoas conosco nesse momento e eu quero aqui então dar início aos nossos convidados. Esse casal que está conosco, né? Juliano e Fabiana, né? E aqui a gente começa com uma pergunta desafiadora. Então vou perguntar primeiramente, vou dar a honra à mulher primeiro, viu? Fabiana, quem é você? A pergunta é esta. Se identifique e fale quem é Fabiana para nossos convidados. Olá, boa tarde. Bem, Fabiana, vamos lá. Definir a gente é meio complicado, né? Pois é. Mas posso falar que hoje eu sou uma mulher resiliente e ressignifiquei algo muito forte que eu passei lá atrás. A gente vai estar falando sobre família, né? E de relacionamento tóxico. Então, a Fabiana é uma pessoa que ressignificou, né? Ressignificou a sua história de uma maneira que surpreendente. Que eu vivia numa caixinha achando que eu era uma pessoa e na pressão eu me tornei outra e para melhor. Essa é a Fabiana, forte, determinada, que ressignificou, resiliente e vai para cima, sempre. Perfeito. Já vê que a mulher tem um empoderamento, né, nas suas palavras, né? Juliano, quem você é? A mulher é braba, a mulher. Não, sou não. Sou servo do Altíssimo. Hoje, uma pessoa vivendo uma transformação a cada dia, caminhando e harmonizando a cada passo. Um homem que tem uma experiência de milagres. Não é só de um milagre, é de milagres. Um homem, de fato, em reconstrução. Eu me identifico como um pai, como um esposo, um servo, e uma pessoa apaixonada por Jesus. Amém, amém. Então, vamos lá. Esse casal, então, vamos começar aqui o nosso podcast. E aqui, fique à vontade, é um bate-papo. Mas, lógico, a gente vai fazer perguntas aqui. Nossos internautas que estão conosco também são curiosos. E a primeira pergunta, já que nós estamos falando aqui de família, né, Juliano? E aí a sua esposa, a Fabiana, pode complementar em algum momento, fique à vontade, mas eu vou estar direcionando aqui. Começa pelo Juliano. Como é que você poderia conceituar a palavra família à luz da Bíblia? Família. Quando o senhor perguntou quem nós somos, né, na realidade, é só trabalhar um pouco essa questão, quem nós somos. Hoje nós trabalhamos com casais, somos mentores de casais, trabalhamos relacionamento à luz da palavra. Família, dentro de um conceito, quando a gente observa Gênesis, a gente vê que é a união de dois sistemas, dois universos,
Quando Deus ele pega o homem, Deus pega a mulher, ele une dois universos para se formar um casal. E esse casal se dá início a um projeto chamado família. Quando Deus coloca no jardim, é porque Deus já estava desenhando ali que o projeto para a família, o projeto de família para o nosso mundo é um projeto que a gente possa governar, para que a gente possa encabeçar, para que a gente possa conquistar. Esse é o projetão de Deus, é como a Bíblia nos desenha. E a gente acabou perdendo, ao longo da caminhada, a gente perdeu o rumo, perdeu o direcionamento e acabamos perdendo o paraíso, né? Perfeito. Então, família, basicamente, é o projeto de Deus, né? A gente já sempre coloca isso, olha, família é projeto de Deus, família é projeto de Deus. E, Juliano e Fabiana, nós colocamos como tema, né, relacionamentos tóxicos. E eu queria falar um pouco da experiência de vocês. Você falou para mim que vocês têm aí palestras, vocês falam muito, trabalham muito com a questão de casais, né? O que levou vocês a trabalhar esse tema, né? E conta um pouquinho dessa experiência. Vocês passaram por alguma crise, aconteceu alguma coisa que fez com que vocês abrissem, e eu quero ouvir um pouquinho da história de vocês. Vou dar aí vocês façam assim, um breve resumo para poder aí a gente começar a perguntar, né? Começando pela Fábio, porque, olha, eu entendo o seguinte, porque antes da gente começar o podcast, ela perguntou assim, você conhece um pouco da nossa história? Você falou, não quero conhecer, vocês vão falar lá na hora, né? E aí eu já apontei aqui que eu tenho aqui, não é o sexto sentido, não, a gente já sabe que geralmente a mulher, né? A mulher que sempre é aquela parte do relacionamento que eu acredito assim que tem um pouco mais de sofrimento e de emoções, na maioria das vezes, né? Eu acho que é que pega o peso, né? Então vamos lá, vou começar por você. Me conta um pouquinho como foi essa história desse casal, né? E até chegar a esse processo de estar ajudando outros casais. Espero que eu resumo o mais rápido possível. A gente se conheceu, eu tinha completado 16, acabei de completar 16, ele 17, e depois de 2 anos, noivamos, casamos, éramos líderes de jovens, começamos na igreja com 24 anos, né? E a igreja estava crescendo bastante. Há 24 anos. Há 24 anos. Não, mas com 24 anos de idade, a gente começou a nossa igreja, se não me engano. E a igreja estava crescendo muito, muito, muito. E o Juliano era um ótimo marido, um pai maravilhoso, super presente, um pastor de multidões, né? E pelo excesso de confiança, por achar que o ser homem de Deus, a gente pensa que não cai, né? Que não vai errar. E por excesso de confiança, acabou acontecendo a queda dele, né? E quando eu descobri, foi muito doloroso. Eu, Fabiana, expus na igreja, não sou aquela esposa que acontece muito, né, pastor? A gente sabe que tem muitas pessoas... Sei não, estou aqui só ouvindo. Eu vou falar daquilo que a gente está... Vou me eximir aqui dessa... A gente passa por muitas igrejas e a gente escuta muita coisa, né? Então, eu fui uma pessoa que expus, né, a situação do meu marido na igreja, né? E diante desse fato, muita coisa aconteceu depois disso tudo. Perdemos tudo, a igreja acabou. E eu me vi só em casa com os meus 2 filhos, morando na casa dos meus pais, claro, mas com meus 2 filhos. E eu precisei ressignificar a minha vida, porque eu era só a esposa do pastor, né? Eu dediquei a minha vida toda para estar do lado dele, servindo a Deus, servindo a obra, servindo as pessoas, viajando pelo Brasil todo para estar aprendendo cada vez mais. E chegou um dia que eu fui surpreendida, né? Eu fui surpreendida por algo que eu nunca imaginei que seria. E nisso tudo eu acabei perdendo. Perdi meu casamento. Né? Vocês chegaram a se separar? Sim. Nos separamos, ficamos separados 7 anos. Né? E por algo muito... Deus foi trabalhando, já não queria mais, porque foram 7 anos. Então, já foi muito doloroso, já fui perdendo por causa disso. Tive que me reinventar, né? Ir atrás de emprego, onde na qual não tinha currículo para nada, porque eu só servia a igreja. Né? Não me preparei para o secular, claro, porque estava crescendo tanto que eu jamais iria imaginar que a gente passaria pelo que a gente passou. E nisso, fui me reinventar, né? No processo mesmo de levantar. E fui crescendo, terminei meus estudos, fiz minha faculdade,
comecei a trabalhar e fui crescendo e pensando que não iria mais voltar. E em meados de 2019, né, já entrando em 2020, ia fazer um ato profético, né, falar assim, ó, já vai começar uma nova década. Então, vou fazer um ato profético, vou entregar ao Senhor meu casamento em 2019, nunca pedimos o divórcio. Em 2019, eu vou fazer uma viagem, e nessa viagem eu vou fazer um ato profético, vou entregar meu casamento ao Senhor. Quando eu voltar, eu vou dar entrada no divórcio. E 2020, nós já vamos nos divorciar. Isso daí foi meu ato profético. E no decorrer dos meus planos, porque eu fiz esses planos, eu orava muito pelo meu casamento, demais. Quanto mais orava, mais se distanciava. O tempo foi passando, eu fui crescendo, eu fui me achando, né? Fui encontrando segurança em mim e fui achando que não dava mais certo meu casamento. E nesse ato profético que eu fiz, o Senhor fez um milagre. Eu fiz planos, mas foi Deus que deu a palavra final. E nesse milagre, o Juliano entrou na história para complementar, para assim, não destruir, mas para desfazer aquilo que eu ia fazer. O teu ato profético. Meu ato profético. Seu desse é poderoso, né, rapaz? O ato profético foi por água abaixo. A mulher apaixonada, né? A mulher apaixonada. Ela disse que estava querendo abrir mão. Era, mas eu estava. É um ato profético assim, se eu vou fazer, mas não quer que tu ouça, não. Falando para Deus, olha, já orei, já fiz o que eu podia fazer. É um ato profético assim, Senhor, eu vou abrir mão, mas traz ele de volta, né? Nos planos do Senhor não era que eu abrisse mão. Mas... A gente... Juliana, eu vou entrevistar mais ela, viu? Que o negócio aqui ficou mais pesado aqui. Porque quando a gente vai palestrar, o pessoal quer ouvir depois mais ela. Eu vou botar o direito de defesa depois para você, viu? Mas me diga uma coisa, você falou aí, né? Mas eu até fiz essa pergunta antes de começar, mas é uma pergunta que... tudo que nós estamos falando aqui, pessoal, é uma experiência de um casal e que também, outras pessoas também passam experiências muito similares. E por isso que é muito importante um podcast desse, né? E você falou aí dessa queda do Juliano. Sim. Pelo que eu entendi, uma queda de traição. Isso. De traição. E pelo que eu entendo, assim, lógico que quando existe uma traição dentro de um relacionamento, seja um relacionamento de casais, relacionamentos, até relacionamento de negócios, né? Quando existe uma traição, existe eu diria assim, uma desilusão, existe uma... Poxa, quando você estivesse pegando aqui uma facada nas suas costas, né? Uma coisa, como você falou, foi surpreendida, né? Porque não é uma coisa que você... A traição nunca é uma coisa que você está preparando, está esperando, né? Traição já disse, né? Traição, né? Você está contrário a uma ação. Faz uma ação negativa. E uma ação negativa. Eu te pergunto assim, quando é que você viu no Juliano, né? Esse sentimento de perdão, e agora nós vamos retornar à caminhada. O que Juliano fez para que você pudesse dar uma nova oportunidade? Gente, daqui é uma terapia de casal. Que eu tô vendo. Boa pergunta, gostei da pergunta. Mas vamos lá, né? Bem, esperar pelo Juliano, não tinha o que esperar de bom. Né? A gente estava se aproximando e tudo, ele já vinha se achegando, mas eu já estava tão determinada no meu coração, já estava mais endurecido diante dessa possibilidade, que eu não posso dizer que foi diretamente o Juliano. Eu vi Deus se movendo por uma estratégia, né? Deus, ele dá o livre-arbítrio, então, assim, eu tinha planos e eu ia executar. Mesmo que meu coração doído, porque, na verdade, eu vivi minha fase solteira, foi muito boa, consciente, consegui muita coisa na qual, se não tivesse me separado, eu nunca teria a consciência de que eu seria capaz, né? Então, assim, eu vi a ação de Deus, a estratégia de Deus para que eu voltasse para o meu casamento, né? De fato, verdade, queria meu casamento? Queria. Mas, diante de tantas situações que eu já tinha vivido, eu achei que eu poderia ter uma oportunidade de recomeçar. Eu não falo literalmente recomeçar com alguém, eu estou falando de desprender, porque viver numa esperança de algo que você espera sozinho é muito doloroso, né? Então, não podia restaurar meu casamento só na vontade. Eu tinha que esperar pela vontade dele também, para que a gente pudesse se alinhar e a gente pudesse novamente viver junto, né? Se reconquistar,
né? Então, eu vi nessa história, eu não vou colocar o Juliano, vou colocar a estratégia de Deus. E a estratégia de Deus foi algo muito importante. Saber do que Deus estava fazendo ali, eu não ousava voltar para trás. Literalmente, voltar para trás. Porque eu estava avançando de um jeito que eu não conseguia mais olhar para trás. E ver a possibilidade de a gente estar junto. Então, Deus, por isso que eu passei para ele, porque a gente só voltou, porque Deus, ele articulou algo para que a gente pudesse realmente voltar no tempo no qual eu disse que eu não queria mais. É como eu estou falando, não sou bichinho, vermezinho de Jacó, não sei, mas eu fui a queridinha do Senhor nesse tempo, pastor. Foi, né? Fui. Porque do jeito que eu estava, o Senhor agiu de uma forma tão rápida que eu disse assim, não tem como eu ir contra. Ai de mim, se eu for contra o Senhor. Amém. O óleo está baixo, então a gente qual está baixo. Aumentou aí já? Dá uma olhada aqui vocês aí, viu? Vê se está ok. Juliano, e aí, você ouviu a sua esposa, né? Rapaz, daqui o podcast aqui eu tô até... Mas vamos lá. E você, Juliano, quando você houve a separação, houve aí uma quebra, de princípio, quando é que Juliano caiu a ficha de que, poxa, fiz uma tolice? E o que o Juliano fez para reconquistar o coração aí dessa guerreira? Quando há uma queda, você se perde. Você se perde. A religiosidade nos ensina a esconder, a colocar para debaixo do tapete. Não é fácil. Você cair não é fácil. Você lidar com a queda não é fácil. Principalmente quando você exerce uma função sacerdotal. A gente foi consagrado a pastor com 21 anos de idade, né? É uma queda que você está prejudicando não só o seu relacionamento, mas todo o ministério, todo o sistema. Todo o sistema. Os jovens que confiavam em vocês, que tinham vocês como referência. Nós somos pastores jovens, depois nos tornamos pastores de igreja. Ela falou 24 anos, mas foi aos 27 que nós assumimos nosso primeiro ministério. E o sistema é onde o movimento, os elementos se movimentam de tal forma que a ação de um provoca a reação do outro. Isso é um sistema. E a família é um sistema, a igreja é um sistema. Então nós estávamos inseridos em sistemas que, de alguma forma, uma queda de um casamento, de um relacionamento, ia prejudicar como prejudicou muita gente. Eu não sabia lidar com aquela situação. Por mais que a gente está no meio evangélico, meio cristão e tal, mas a gente sabe que o último lugar que a gente acaba encontrando refúgio, principalmente um pastor, é no meio religioso. A igreja se vira toda por vocês e deixaram vocês abandonados. Toda, a gente pode contar nos dedos de uma mão quem quis nos ajudar. E olhe lá, porque no fundo a ajuda era uma troca. Era um movimento de troca, não um movimento de doação, porque você ou pode trocar, ou você pode se doar. Ou eu troco, esperando ir algo em troca de você, com você, né, dentro de um relacionamento, seja de amizade ou não, ou é um movimento de doação. Eu me entrego sem esperar nada em troca. Não é assim? Casamento é isso. Casamento é doação, é entrega, é uma entrega 100%. Mas quando algumas pessoas começaram a chegar perto de nós, era um movimento de troca. Eu quero aquilo que você sabe. Porque nós tínhamos uma igreja, naquela época, uma igreja muito, muito grande. Normalmente quantos membros? 1.070 membros. Foi mesmo. Era 174 células. Eu tinha viajado boa parte do país pesquisando o crescimento de igreja. A gente conhecia muita coisa sobre visão celular. Né? São armadilhas do diabo para destruir todo o trabalho da igreja, né? Porque a igreja é onde o diabo consegue quebrar. De fato, um trabalho é dentro da família. E a nossa tônica sempre foi família. Família, juventude, restauração, família. E detalhe, a Fabiana foi a minha primeira mulher até a minha queda. Quando eu caí, eu não sabia mais como lidar com aquela situação. Então, primeira coisa, eu não conseguia me perdoar, me afastei de tudo. Já estão perguntando como é o nome da igreja, viu? Era a Igreja Cristã da Restituição, ficava ali na divisa do Conjunto Ceará com a Igreja Portugal. Isso foi mais ou menos o quê? Foi na Rua da Solmar. Eu tinha 27 anos quando a gente começou, quando tudo
desmoronou, tinha uns 33, 34 anos. Hoje eu estou com 45, então há 11 anos atrás, 12 anos atrás, mais ou menos. Né? Quando houve todo o desmoronamento, toda bagaça mesmo. Mas a né? separação oficial foi em 2013, né? Em janeiro de 2013. Foi quando eu saí de casa, Foi. que a gente realmente houve uma ruptura, né? Mas a gente nunca conseguiu se divorciar. Nisso a igreja se desfacelou. Né? Qual o tipo qual era a pressão maior? Porque eu tô falando, como nós estamos falando aqui com alunos, pastores e tudo, que é muito voltado da igreja, né? Pode puxar. Qual é a pressão maior do líder religioso quando tem essa queda, né? Qual o seu sentimento maior? A perda família ou perda igreja? Ou isso é um turbilhão de coisas? Tudo. E você chuta o balde, não quer mais saber nem de família, nem de igreja? Como é que foi isso aí? Tudo. Você se sente muito mal, você sente o vilão da história, de fato. Porque a comunidade religiosa, o que é que ela faz quando alguém se desliga de uma igreja, mesmo sem cair? Só se desligou. Ela dá as costas. É normal. Não falo mais com fulano porque fulano não é mais da minha igreja. Agora imagina quando uma pessoa cai, ela se torna vilã. Perde as amizades todas. Né? Detalhe, não estou defendendo quem ninguém dá mais nem paz para ti, né? Oxi. Não, e o pior nessa história, ele errou, mas eu também... É para lá, tu jeito. Caiu, miséria. Não olhava nem pra gente. Eu passei numa fase, bem rapidinho, ele caiu, mas quem levou a pancada foi eu. E isso é interessante, ninguém dá atenção a ela. E aí eu tenho uma pergunta aí, meu Deus do céu. Pode perguntar, pode arrastar. Eu quero atrapalhar, por favor. Não, mas aí eu fico pensando aqui, quando ela falou, sabe o que é, Juliana? É o seguinte, a mulher, eu não estou querendo generalizar, mas eu tenho aqui, tem com açúcar e sem açúcar, viu? Sem açúcar é melhor, porque a gente fica meio nervoso. Mas eu ficar nervoso aqui. Mas vamos lá, eu vou falar aqui, a sociedade é machista. Nós somos uma sociedade. Não adianta tampar machista. O sol com a peneira. Claro. E às vezes, dentro de uma quebra de relacionamento, vem aquele discurso, eu quero saber de vocês, você sofreu esse discurso. A culpa é da mulher. Ela falhou, quem falhou foi a mulher, tentando proteger o homem. Eu posso né? falar na minha visão? E aí, na visão de vocês, isso aconteceu? Na minha visão, não houve essa questão da culpa dela. Na minha visão, houve naquela questão de que, como eu era o pastor, era a pessoa principal da comunidade, então ela era menos importante, então a dor dela não importava tanto. Não importava para as pessoas isolaram, a liderança e tal, religiosa, etc., isolaram, e o foco ficou no Juliano. E essa questão do Juliano, a questão é que eu assumi de fato toda a culpa. Eu nunca neguei culpa, eu nunca neguei a realidade. Eu era o culpado, eu era o vilão, assumi e eu coloquei minha cara à tapa mesmo, fui exposto, eu não tinha como fugir dessa realidade. Doía, machucava, entrei em depressão, pensei em morte, passei um tempo trancado dentro de casa, mal saía. Eu não conseguia nem me olhar no espelho. Eu tinha vergonha de mim mesmo. Muitas pessoas apontavam, chegavam ali a ofender, de pegar essa paz. Demais, reuniões. A gente ouvia falar de pessoas falando, ele é amaldiçoado, ninguém pode andar com ele, ninguém pode chegar perto dele, cuidado com ele. Ainda bem que naquela época não tinha essa força as redes sociais. Não, se tivesse, tu estava ferrado. Para poder haver um cancelamento online, porque senão eu tinha, acho que, morrido. Né? Mas naquela época, eu me lembro que eu sofri muito. Até que chegou lá em casa um pastor chamado Rony, um dos braços do pastor Eiber Huber. Sim. Ele foi bater lá em casa, ele me ligou. Pastor Juliano, o senhor está onde? Eu falei, estou em casa. Ele falou, queria muito conversar com você. Aí eu... Mais um para me dar carão. Sobre o quê? Sobre o que? Eu fui até ríspido com ele, eu falei, sobre o que você quer conversar comigo? O que você quer? Aí ele falou assim, eu tinha tomado banho, e dentro do banheiro eu tinha orado, falei assim, Senhor, onde é que está aquelas pessoas que dizem que o soldado ferido tem que ser resgatado? Onde é que está essa questão? Ou é só balela, ou é só história isso? Aí o pastor Rony foi bater lá, eu saí do banho, estava me arrumando para poder ir para uma entrevista de emprego.
Aí ele Tu não mais queria saber nada relacionado à igreja, nada. Nada, não queria saber de igreja, não sei, queria saber mais de nada. Nem lia mais a Bíblia. De nada. Eu li 7 anos sem ler a Bíblia. Foi mesmo? Foi. 7 anos eu neguei a minha religiosidade com Deus. Só que aí onde está? Por mais que você não lesse a palavra, mas a palavra está dentro do teu coração. Por ser formado, por conhecer, por ouvir muita gente, eu conhecia. Os meus encontros com Deus é o mesmo encontro que o filho pródigo teve dentro de um chiqueiro. Com cheiro de pocilga. Os mesmos encontros, são as mesmas reflexões, sabe? Só esse detalhe do pastor Rony. O pastor Rony bateu lá em casa e falou, chegou lá em casa e falou assim, Deus me deu o ministério do soldado ferido. Eu vim aqui porque eu ouvi falar da sua história. Pastor Rony. Só que tinha sido muito recente, a gente estava muito machucado. E ele ofereceu ajuda. O pastor Rony, que hoje ele está em Belo Horizonte, ele é um dos braços do pastor Ibe, gente boníssima demais, um amor de pessoa. Fui trilhar a minha vida. A gente acabou, não me envolvi com a Igreja da Paz, porque não tinha como, espiritualmente eu estava falido, morto, né, destruído, então eu fui tocar minha vida. Trabalhar secularmente? Fui trabalhar secularmente, montei um negócio, me envolvi com outra pessoa, fui morar com outra pessoa. Nunca consegui pedir o divórcio. Nunca. Eu sempre... Mas você foi morar com outra pessoa, mas não a que foi causadora da... Já era outra. Já era outra pessoa. Me envolvi com outra pessoa. Virou um caba namorador. A mulher disse assim, foi. Ele é novo. Só... Pastor, me perdoe, porque eu sou gato mesmo. Você vai ter eu tô aproveitando, né? Foi. Porque senão o podcast fica... Deixa eu tomar um café aqui. Ele tomou até um gole e ficou vermelho. Eu deixei o pastor vermelhado aqui agora. É um abismo que puxou outro abismo. Que puxa outro abismo. Não é surpresa. Você está perdido. Você sai para poder gastar tudo. Você entra num estado infantil. A queda te leva a um estado infantil. Porque você pode ou polarizar como homem, ou polarizar para o seu lado feminino, ou para o seu lado infantil. Realmente o pecado cega, né? Cega. Você acaba, realmente fica cauterizado e achando tudo normal agora, né? E você começa a viver como se fosse um adolescente, dissolutamente. Você começa a viver... Sem responsabilidade mesmo. Sem né? responsabilidade, sem pensar no dia de amanhã, montei um negócio, começou a entrar dinheiro. Então eu comecei a viver uma vida de um solteirão aos 30 e poucos anos de idade. Por quê? Porque eu nunca tinha vivido aquilo, me converti com 19, eu nunca tinha tido experiência com nada. Acreditou que agora ali é o mundo que... Com nada. Uma vez me perguntaram se a minha queda foi adultério. Não foi, a minha queda foi arrogância. Minha queda foi orgulho. Soberba precede a ruína, já disse minha a palavra queda de Deus, foi né? eu achar que eu era suficiente. Eu bastava em mim mesmo. E aí eu não escutava mais ninguém, não me relacionava. Não escutava mais a esposa. Não escutava mais a esposa, a gente se desgastou, nós começamos a trabalhar no automático, porque a gente descobre como fazer a mecânica, a engrenagem da igreja, então a gente trabalhava no automático, chegou um ponto que a janela de Davi, você passa um dia e vacila, você erra, você se põe na janela, e quando você se põe na janela, é a queda de qualquer homem, de qualquer mulher. Porque janela não é lugar para você parar para ficar observando. Janela é entrada de ar. E quando o Davi ele para, é quando ele comete seus erros. Eu não tinha que estar parado observando coisas que eu não deveria observar. Esse foi meu erro. Mas também isso foi minha maldição. Porque as consequências são terríveis. Você falou uma coisa muito importante, eu quero pegar a experiência sua. Quando você falou a igreja, vocês acabaram como líder de igreja entrando no automático. Ou seja, chegou um momento em que vocês estavam tão ligados com o mecanismo da igreja em si, que não olharam para o seu próprio relacionamento. Eu penso dessa forma, né? Que conselho você daria exatamente hoje para os líderes, casais, porque a gente já ouve muitas situações e que assim, rapaz, não é o primeiro testemunho, já ouvi o testemunho de líderes ter a sua família, seu casamento destruído, por ter sido tanto bem ligado muito à igreja e deixando a família de lado, né? Isso é uma coisa também, não estou falando só do adultério, agora vamos falar também da própria igreja, que às vezes pode tornar uma arma
na mão do nosso inimigo, né? Para minar o relacionamento do casal. Né? Vocês passaram por isso, vocês acham que a janela que foi aberta também pode ter sido de tanto estar ligado às coisas da igreja e menos da família? Pode ser isso também uma característica disso daí? A gente viveu muita igreja, né? Nós éramos muito intensos, né? E a gente não percebe, pastor, a gente não percebe quando vai se afastando. Quando o casamento acaba, quando o casamento se desgasta, isso aí dura meses, anos, até anos se deixar. Quando vai ver, quando vai parar para observar... Que é uma coisa vai minando, né? É muito sutil, é muito silencioso. Viajava, chegava em casa, a casa sempre cheia de pessoas. Vocês não tinham tempo para vocês mesmos, né? Não éramos pessoas de sair para tirar férias. Nós éramos muito, literalmente muito. Até a gente tirava, mas nunca nós dois. Nunca nós dois, né? A gente sempre, quando a gente saía, a gente tinha que levar pessoas com a gente. A gente tem 2 filhos pequenos, né? Tinha 2 filhos pequenos. Tem um livro da Susan David, que é Agilidade Emocional. Ela fala que você consegue destruir ou reconstruir algo através dos pequenos movimentos, os micros movimentos. Um casamento, quando Gustavo Lima anunciou a separação, que a esposa dele foi para a internet e falou, ele chegou da noite pro dia e disse que acabou. Não é bem assim. Não é da noite pro dia. Dentro da igreja é a mesma coisa. Não é da noite pro dia. Você pode estar atarefado com o Ministério de Dança, Ministério de Teatro, com a banda, com a pregação, com tudo. E você não perceber que o mais precioso, você cuidou da vinha dos outros, mas a tua vinha você não cuidou. Salomão. Você acaba cuidando de tudo, menos daquilo que te é mais importante. E nós perdemos a esperança de acreditar no amor à segunda vista. Viver um segundo amor dentro da mesma relação. Porque a gente entra no automático de tal forma que a gente fala, isso mesmo. E a gente se engana, e engana muitas vezes o povo, dizendo que o nosso casamento tá bom demais, e não tá. E eu posso lhe falar, se hoje o teu casamento ele é um casamento morno, você tem que se desesperar. Tá errado. Se o teu casamento não tem emoções positivas, se ele não tem uma construção direcionada para algo bom no seu futuro, se desespere, porque você é um risco de queda. O seu casamento é um risco de destruição. Por quê? Porque você fica ali. São as pequenas coisas que vão destruindo um casamento e são as pequenas coisas que vão construindo. E você menos espera a falta de um beijo, a falta de um sexo, é o sexo que passa a acontecer mensalmente, é o tabu do homem que tem problema de vitalidade, de vigor, viril, né? Não é viril. Aí o cara tem vergonha de falar, dá desculpa para a esposa porque não consegue ter uma... Eu posso usar qualquer linguagem? Pode, aqui é podcast, aqui a pessoa teologicamente pode pensar. O cara não consegue ter uma ereção. E o cara tem dificuldade de sentar com a esposa. Se você tem dificuldade de ter uma ereção e você tem dificuldade de olhar para tua esposa e falar, estou com dificuldade, porque às vezes não é porque o cara é menos homem, mas é porque o cara está com problema financeiro, o pastor está com problema emocional. Cheio de problema em casa, na rua, falta de dinheiro. E não sabe lidar. Você tem que abrir o jogo, procurar uma ajuda. E às vezes a pessoa, até isso a pessoa não consegue. A mulher que tem dificuldade de ter tesão para a relação sexual, às vezes é hormonal. E a igreja não ensina a importância de suplementação dentro dos relacionamentos. Em nossas palestras, nós tratamos isso. É importante você buscar uma suplementação, tomar uma vitamina, fazer uma reposição hormonal. Se for necessário, tomar alguma medicação que te ajude. Tomar Viagra? O Viagra, nem tanto, porque faz mal para o coração. É bom, tá? Aí, viu, pessoal? Para você não ficar lá tomar Viagra, não, que faz mal para o coração, é capaz de matar o cara. Certo? Faz mal pro coração e outras coisas a mais. Até um amigo meu teve um derrame no olho e o médico perguntou, você tomou Viagra? Olha só, ele teve um derrame no olho, o cara pensou que ele tinha tomado Viagra. Então, assim, existem outras medicações que você pode utilizar. Ou seja, procurar uma orientação de um profissional para tratar também desse problema, né? Para que depois, amanhã,
não se torna um problema maior. Então, são as pequenas coisas que você vai deixando acumular. Um grande problema é o acúmulo de pequenos problemas. Você vai deixando acumular. É a ausência do eu te amo, do abraço, do toque, do beijo, da sensualidade, de um pouco de brincadeira dentro do casamento, sabe? É uma mão boba, é uma palavra, às vezes, que você fala no ouvido da tua mulher, que vai mexer com ela, e a gente deixa isso morrer, porque vê os filhos. Hoje eu tenho uma filha de 19 anos e um filho de 18 anos. Mas eu e a Fabiana aprendemos a viver um amor à segunda vista. O que nós vivemos hoje é uma relação como se a gente tivesse reiniciado, formatado tudo. Parece que a gente nem viveu 7 anos. Perfeito. Eu nunca imaginei. E outra coisa aqui que você falou de filhos. Como foi essa quebra desse relacionamento? Como reagiu os filhos? Isso é uma coisa que a gente tem que dar muita atenção, porque casamento, né, família. Né? Quando você quebra um princípio, quando você quebra uma aliança, você não está quebrando só com a esposa. Como o pastor aqui acabou dizendo aqui, né, a quebra desse princípio, dessa aliança, prejudicou centenas de pessoas ligadas à igreja, a esposa, e agora vamos falar dos filhos. Como foi a reação dos filhos? O cara já está lhe mostrando intervalo, para 30 minutos aqui, passa ligeiro. E é porque eu nem fui para as perguntas do chat. O chat aqui está cheio de gente perguntando coisa, viu? Nossa. Mas vai lá, filhos. Pronto, deixa eu falar. O filho, porque eu fiquei com eles. Você ficou com os filhos. E aí, filhos. Como houve cobrança? Mãe, por que deixou o pai sair de casa? Jeito nenhum. Como foi? A nossa criação, né? A criação com os nossos filhos, de muito diálogo, muito. Não escondi nada do que o pai fez, né? Mas nunca fui de ficar colocando... Fez alienação parental? De jeito Aquela nenhum. Coisa, se teu pai não presta, tá vendo aí? De jeito nenhum. Precisava... tanto que quando eu desisti da igreja, de fato e verdade, eu precisava sair para poder cuidar do meu espiritual e psicológico e também dos meus filhos. A minha urgência maior era cuidar dos meus filhos psicologicamente. A senhora recebeu tratamento psicológico? De ninguém. Foi eu e Deus ali. Eu vivi situações da minha vida que meus filhos tinham que me levantar de joelho chorando porque eu não conseguia mais nem levantar. Então, meus filhos viram tudo isso. Meus filhos me viram no meu momento mais sombrio, como no meu momento no pódio da vitória. Eles viram todos esses momentos, né? De gritar chorando e de dar gargalhadas altas. Então, eles viram todo esse processo. E uma das coisas que eu me preocupei muito foi o lado psicológico deles e emocional, claro, e nunca fui de colocar meus filhos contra o pai dele. Até porque o Juliano, ele falhou comigo, como marido. Mas sempre foi um pai carinhoso, sempre. Presente. Na separação, Juliano, tu se ausentou muito dos teus filhos? Tipo assim, deixou de visitá-lo, deixou de estar em contato com ele ou não? Você manteve essa ligação? Eu vi meus filhos todos os dias. Todos os dias. Presente. É o que acontece muito, eu preciso falar isso. Gente, a câmera que é dali, né? A rejeição numa criança é como se fosse um soco no estômago. A rejeição é como se fosse um soco no estômago. Eu via os meus filhos todos os dias, só não via no domingo, porque domingo ela ia para a igreja com eles e tal. Então, eu via de segunda a sábado, eu estava com os meus filhos. Por quê? Porque eu entendia que a presença paterna ela era muito importante. Eu tinha me separado da Fabiana, mas eu não tinha me separado dos meus filhos. O que é que acontece? O camarada hoje separa, deixa a esposa, deixa os filhos, vai viver um segundo casamento, tem um novo filho, ou cuidar dos filhos da outra, né? Ou cuidar dos filhos da outra, e esquece os filhos para trás. A pessoa pode estar no seu segundo, não é que pode no sentido de que é o correto, está errado. O segundo casamento está errado, o terceiro casamento está errado, certo? Existe todo um movimento sistêmico em relação a isso. Uma pessoa no segundo casamento, ela nunca é feliz por completo. Nunca ela é feliz por completo. A pessoa acaba deixando os filhos do primeiro casamento para trás. O teu primeiro filho é o filho do primeiro casamento, ele é o teu primogênito. Não existe essa. Às vezes, quando eu converso com um casal que está no segundo casamento, vocês têm filho? Tem. Não, esse aqui é meu filho mais velho, esse aqui é mais novo. Aí o cara, não, mas eu tenho um filho de outra relação. Então, o teu filho mais velho é da outra relação. É o primogênito. É o primogênito. Esse aqui é o segundo, esse aqui é o segundo.
O primeiro é aquele que ficou. Primeiro é o que é o primogênito. É o primogênito. Né? Ele é o primogênito. Na monarquia é o que ganhava o. Mas esse daqui é o sucessor, né? Esse daqui é o primeiro do segundo casamento, mas ele é o seu segundo filho, o seu primeiro filho. Eu sou cheio de filho, eu tô falando isso que eu sei que meus filhos estão ouvindo, assim, o pai começou tirando com a gente. Né? Então, eu trato muito isso na nossa mentoria, porque a gente dá mentoria para casais no Brasil todo. Então, a gente trata muito essa questão. O teu filho primeiro é aquele, o segundo é esse. Você não pode tirar da ordem, porque quando você rejeita algum elemento da família da sua ordem, você paga um preço muito alto. Quando eu tirei a Fabiana da ordem dela, de esposa, eu paguei um preço muito alto. E foi muito alto mesmo. Quando eu me encontrei igual naquela posição do filho pródigo, em 2018, em agosto, que eu falei, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. 2018 foi quando eu falei, chega. Chega de sofrimento. Chega, vou voltar para a minha aliança com Deus e eu vou voltar para o meu casamento. Eu não queria uma nova mulher. Não, se você sai de um casamento achando que vai ser feliz em outro relacionamento, você não é. Você tem tudo para consertar dentro do relacionamento que você está. Não é. Hoje eu questiono quando eu vejo um sacerdote no segundo casamento. Quando eu vejo um sacerdote no segundo casamento, eu pergunto, por que você se separou? Não havia possibilidade de uma reconstrução? Todos vão falar que não, porque cada um vai puxar sarda, vai puxar pontos para o seu jogo. Cada um vai querer falar, não havia não, porque eu fui traído, fui não sei o quê. Divórcio não é opção, pastor. Se a gente começar a levantar a bandeira de que divórcio é opção, a gente vai estar permitindo que o sistema mundano, que não é um sistema bíblico, entre dentro das nossas igrejas. Divórcio não pode ser opção. Eu sabia disso, por isso que eu nunca me divorciei dela. Eu nunca consegui pedir divórcio dela. E ela nunca conseguiu pedir. Eu falava, vai lá pedir divórcio. Arranja outro macho. E ela falava a mesma coisa, mas a gente nunca conseguiu dar o passo. Por quê? Porque a aliança, ela é eterna, ela é inquebrável, é até a morte. Então, se ela é até a morte, quando eu me divorcio, eu estou declarando a morte de alguma coisa na minha vida. Quando você promete a aliança até a morte, eu não posso permitir que o divórcio seja uma possibilidade na minha vida. Pensei, falei, profetizei, mas no dia que eu falei assim, vou recomeçar, teve até um pastor que falou assim, rapaz, se divorcia, casa com outra, olha só, se divorcia, casa com outra. Você é do pastor. Vem pra cá. Eu te arruma aqui tu vai ser meu co-pastor, nós vamos ganhar mais ovelha ainda. Vem pra cá, o salário do meu pastor auxiliar é tanto, eu lhe dou o salário tanto, vem pra cá, você passa um ano sentadinho e depois eu te restituo o ministério. Pronto. Eu falei... Já arrumava até a namorada pra ti dentro da igreja dele. Olha aí, negócio bom. Eu pensava assim, mas não tem lógica, não tem lógica eu pregar. Olha como é que é a minha mente. Eu vou subir no púlpito pra pregar. Cadê meus filhos que não vão estar me assistindo pregando? Porque se o que eu prego não serve para os meus filhos, o que eu prego não serve. O que eu prego não serve para minha esposa, o que eu prego não serve. Não importa se é bonito, se é redondo, se é cheio de sei lá, vamos falar, cheio de Calvino, né? Cheio de oratória, retórica, você fala bonito, uma homilética, uma exegese. E dentro da sua casa, o desmante dele está feito. Se você prega, você não vive, não serve para tua família, não tem peso, não tem força. C.S. Lewis, ele fala, eu não quero ouvir um homem falando de Cristo se ele não trata bem a sua esposa. Isso é forte. Então, assim, eu pensava, eu vou pregar, vou estar com outro casamento, mas meus filhos não vão estar me ouvindo. Eu não aceitava isso. Quando foi em 2018, eu falei, vou voltar. Aí eu dei uma sondada, né? Tava solteira, me esperando, apaixonada. Começar a namorar pra aquela essa mulher aqui, né? Apaixonada. Aí começou de novo a paquerar. E foi isso que aconteceu. Uma amiga nossa, psicóloga, entrou no jogo, veio conversar comigo. Eu falei, Camila Domingos. Eu falei, Camila, eu vou
eu vou enamorar a Fabiana. Isso. Comecei a chamar pro cineminha, ela aceitava. Chamava pra, né? Vamos pra praia, aceitava. Vou não. Não vou não, Vou mas não, né? né? Vou não. Quero não, Ó, quero não. Como eu não tinha me divorciado, Uhum. aí eu falava assim, ó, eu vou pedir uma pizza, vem pra cá. Aí ela pra casa, a gente começou a conversar, a mas eu já estava paquerar. decidida. Aí tava tarde, falava assim, dorme aqui, não vai pra casa não. Ela dormia. Já estava decidida. Eu comecei a pegar. Né? Não estava divorciado dela, comecei a pegar. E aí no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Quando foi, meu pai morre em julho de 2019. A gente estava saindo, conversando. Em agosto eu bato carro. Em setembro eu infarto. Pausa, intervalo, que vamos para seguir sendo o próximo capítulo, tá? Intervalozinho de 2 minutos aí, porque o rapaz fala que balança acular, né? Intervalo, que nós vamos falar de uma coisa muito interessante. Nosso congresso. Coloca aí o intervalo aí. Pode estar visitando agora o nosso Mosteiro dos Jesuítas. Aqui, uma grande obra arquitetônica que faz parte da história de Baturité. Esse mosteiro, que hoje funciona uma pousada, aqui foi uma das escolas apostólicas, né? Coisa bastante referencial da educação no estado do Ceará. Esse local foi doado pelo comendador Ananias Arrudas, que você também vai conhecer um pouco da história desse homem que faz parte do crescimento, do progresso de nossa região. Vem conhecer um pouco desse mosteiro e você vai amar o que eu estou falando. Vem comigo. Aqui é um pouco do que é o Mosteiro dos Jesuítas, a antiga escola apostólica dos Jesuítas, hoje uma pousada. Se você observar, toda esta estrutura aqui é uma estrutura que durou mais de 10 anos para ser finalizada. Aqui hoje é um local de meditação, é um local em que é utilizado por muitas pessoas que vêm para descansar e apreciar não só o clima, mas também toda a natureza que esse local proporciona. Fantástico, você não pode deixar de conhecer mais essa preciosidade de nossa região. Nós estamos aqui finalizando esse pequeno tour virtual que nós fizemos aqui, conhecendo um pouco do Museu Ferroviário de Baturité, o nosso Mosteiro dos Jesuítas, o sítio São Roque, onde você vai se deliciar com aquele café da própria região. E eu quero finalizar marcando esse encontro com você. 22 e 23 de outubro, um dia muito especial, onde você vai aprender, conhecer tudo sobre a reforma protestante, mas também na nossa região do Maciço Baturité. Primeiro congresso teológico, Teologia e História da Reforma Protestante. 22 e 23 de outubro, pela Faculdade Maciço Baturité, em nossa sede em Baturité. Conto com você. Venha! Ok, retornando então, aqui o chat aqui está bombando, né? E agora nós vamos tirar um tempo agora para começar aqui as perguntas. Parou acular no infarto, né? Então vamos deixar o pastor terminar aqui falando sobre como foi a experiência. Então você infartou, ponto. E aí? Aí, 2019, setembro de 2019, eu sofri um infarto. Eu estava fazendo um curso de coach. Né? Se alguém tiver preconceito com coach aí. Né? Não, o pessoal aqui ninguém tem preconceito de nada, rapaz. Todo mundo aqui é de boa. Eu estava fazendo um curso de coach lá na Seja Alta Performance, ali no Marcos Freitas, né? Sim, conheço o Marcos Freitas. Na Torre do Iguatemi. Quando eu fui no banheiro, eu comecei a infartar, com 42 anos de idade. Novo. Só que, como é que eu sabia que era infarto? Porque é uma dor que eu nunca imaginei. E minha dor, no meu laudo médico, era a dor 10 da escala 10, era a dor máxima. Uma dor que pegava do estômago, eu não conseguia respirar, uma pressão no peito. Eu consegui pedir socorro no auditório, me levaram para a UPA. Eu estou bem resumindo, mas a história foi bem
Do auditório eu liguei para ela, eu infartando, eu liguei para ela. Você se lembra da mulher, né? Ai, meu Deus, cadê minha mulher? Na hora do infarto, você pensa... Meu pai tinha morrido há 2 meses. Uhum. Teu pai tinha morrido de infarto? Meu pai tinha morrido do coração. Então, não saía da minha cabeça meus filhos, Fabiana e meu pai. Eu pensando assim, foi assim que meu pai morreu, foi essa dor que ele sentiu. Vinha isso na minha cabeça, foi essa dor que meu pai sentiu. E aí eu pensava na Fabiana e pensava nos meus filhos. Mas, ao mesmo tempo, eu já tinha voltado para o Senhor, já estava dentro já estava caminhando. Já estava adorando o Senhor, já estava buscando a reconciliação no meu casamento. Então, eu estava, nesse sentido, eu estava tranquilo. Mas, ao mesmo tempo que eu conversava comigo mesmo, como Davi, ele conversava com ele mesmo, porque te abate sua minha alma, né? Davi, ele tinha um diálogo constantemente com ele mesmo. Então, eu comecei a conversar comigo mesmo. Eu falava, eu não posso morrer. Eu não vou morrer, eu não vou desmaiar. Eu falava, eu não vou desmaiar. Porque na minha cabeça, que se eu desmaiasse, eu não ia voltar mais. Então, eu consegui ser socorrido até a UPA, do Dendê, ali atrás da Unifor. Da UPA do Dendê, fui levado para o Hospital do Coração às pressas. Já fui levado para a sala de procedimento, onde eles foram descoagular o meu sangue, e eles fizeram um cateterismo, 2 cateterismos. Eles colocaram 2 stents no meu coração. 2 stents. E ela já começou a acompanhar nesse momento? Já estava acompanhando? Bem, quando ele ligou... Tu já começava a orar, Senhor, não me deixas ficar viúva, eu amo esse homem. Não, eu estava tão fria. Ou tu tá tipo assim, leva. Não, eu estava tão anestesiada de uma possibilidade que eu estava vivendo um dia de cada vez. Então, quando ele ligou para falar que estava passando mal, eu mandei direto, porque nessa época eu trabalhava no hospital, e ele pensava que ia mandar ele para o hospital no qual eu trabalhava. Ele vai direto para o Messejana. Que é o mais indicado, né? Que é o mais indicado, né? Então, quando eu falei com o irmão dele e levei meus 2 filhos, e nós ficamos lá na entrada, né? Foi quando automaticamente a gente chegou mesmo horário. Então, ele entrou para a sala de parada e eu fiquei com meus 2 filhos. E como foi num sábado, eu pensei assim, já estava com minhas passagens compradas, tudo aquela coisa toda. Falei, como foi no sábado, eu pensei, bem, domingo eu não trabalho, então se acontecer alguma coisa de ter que ficar com ele, até amanhã eu fico, só para descargo de consciência também, porque no outro dia eu ia trabalhar, na segunda. E de boa, né? Deixa ele aí, tranquilo. Arranjar alguém para poder ficar com ele, eu ia ficar... Até meu muito filho... bom apoio da família nesse momento, né? Bom, né? Você viu? Mas ela é apaixonada, os olhos cheios de lágrimas. O engraçado nessa história é que meu filho olhou para mim e falou assim, mãe, a senhora sabe que não tem nenhuma obrigação de ficar com ele. Eu falei assim, eu sei, mas a senhora também sabe que se fosse a senhora no lugar dele, ele ficaria. Então, também tem o amor próximo, né? Independente, né, de tudo, é um cristão, é um homem, né? Pai dos seus filhos, ninguém pode também, né? O problema é entre eu e ele, não tem. Não posso tirar o que a gente viveu, porque eu tive um casamento muito feliz. Pastor. Foram quantos anos de casado antes 14 anos e meio. Os 14 anos e meio antes da separação. Né? Então, eu tive um casamento muito feliz, fui muito feliz no meu casamento. Por isso que eu pequei em excesso de confiança. Entendi. Tá entendendo? Então, o que aconteceu? Ele teve que ficar, né, na enfermaria, e eu fui ficar na enfermaria com ele. Isso foi no domingo. Foi quando ele passou mal novamente, e foi o que foi o mais... Ela ficou e quando comigo... ele estava lá deitadinho, lá, doença de idade, eu sou meu amorzinho. Não, e tal, ela não saiu do meu lado. Ela beijando, meu filho. Não, eu estava do lado dele, mas... Ela não quer dar o braço a torcer, né, pastor? Não era. Eu saí da sala de procedimento, fui para a sala de observação. Aí da sala de observação permitiram ela entrar com meu irmão e minha filha. Aí me levaram para a enfermaria. Na enfermaria só podia ter um acompanhante. E era ela. Ela sentou do meu lado e não saiu mais do meu lado. Não saiu mais, não. Não saiu mais. Só sabe agora, só sabe o tanto de oração que essa mulher fez. Né? E atos proféticos. Pois é, atos proféticos. Por falar nisso, eu vou aqui começar aqui, dar uma pausinha, porque tem muita gente perguntando, e o israelita faz uma pergunta. O que é ato profético? Falei você. Como foi seu ato profético para poder não querer mais? Você falou no início que tinha feito ato profético para sair de vez do relacionamento, né? Eu fiz muitos atos proféticos para voltar para o meu casamento. Para voltar, né? Mas aquele que você falou que foi de 2019 para 2020. Pronto, eu ia para a praia, né? Eu fui ato profético em praia? Em praia. Misericórdia. Não, porque eu queria começar com chave de ouro. Sério, virado do ano, ato profético, né? Vestido de branco na praia. Sim, eu amo demais praia.
Entrando de costas. Foi quase isso, viu? Foi quase E os isso. 7 pulinhos, 7 pulinhos. Olha o que aconteceu. Não Sim, foi, vamos lá. O que aconteceu foi muito forte. Pô, diga aí como foi esse ato Eu profético. ia fazer um ato profético na sexta-feira, de entregar meu casamento para o Senhor. De abrir o jogo para Deus acerca do meu casamento, o que eu queria, o que não aconteceu, e pedir a liberação do Senhor. Certo. Tá? Então, meu ato profético foi esse. Eu pedi a liberação a Deus. Dessa aliança, liberar para que ele cuide da vida dele e você cuidar da sua. Para que eu não estivesse mais presa a uma pessoa que não me queria mais. Porque Entendi. dele estar me chamando para isso, isso acontecia esporadicamente, foi começando a acontecer, só que eu já estava cansada. Né? Então, tinha que dar um basta. Eu não dei um basta para ele cair em si e voltar, não. Eu precisava dar um basta para me proteger, porque eu passei anos esperando pelo casamento. E recomeçar, ainda que né? vivendo a minha vida. Dar uma virada de chave, recomeçar Sim, a vida. Eu precisava fazer. Então, o meu ato profético era ter uma conversa, eu a sós com o Senhor, de verdade, sem ter ninguém. Eu estava em outro território. Ali eu queria um outro território. Era um local que eu tinha prazer, que eu via muita ação de Deus. Praia, para mim, é maravilhoso, via muita ação de Deus. Então, na sexta-feira, eu ia fazer aquele ato profético, e já no sábado, já começava a ter outros planos. Né? Minha mente já queria, como se tivesse assim, amanhã eu não vou mais acordar com esse sentimento, esse pensamento insistente da restauração do meu casamento, ainda que estava mais fraco do que antes. Mas ainda acordava muitas vezes pela manhã dizendo: Deus, eu queria que tu restaurasse meu casamento. Ou então eu dormia com os meus 2 filhos, que eram meu marido do lado. Então eu já estava cansado dessa vida, e como já ia começar 2020, então eu já queria fazer esse ato profético para... Então, no período que aconteceu, o que o Juliano teve, foi o período que eu ia tirar minhas férias e ia fazer meu ato profético. Por isso que eu digo que foi muita ação de Deus. Porque eu ia bater o pé. Tanto que depois de tudo que aconteceu, deixei o Juliano, acompanhei ele o processo todo, que ele passou 19 dias no hospital, passei os 19 dias com ele, né, revezando com a família e tudo mais ali com ele. Eu deixei ele em casa e depois de 2 dias eu viajei, porque eu ainda ia fazer o ato profético. Mas quando eu cheguei lá, o Senhor, ele foi mudando. Foi em qual cidade? Eu fui para Canoa Quebrada. Para Canoa Quebrada, fazer o ato profético lá em Canoa Quebrada. Lá em Canoa Quebrada. Que o ato profético é essa virada de chave que o senhor falou, uma virada de chave. Eu queria um ambiente diferente. Eu queria estar... É um exercício, o ato profético é um exercício. É algo muito espiritual, é algo muito pela fé. Mas foi entrada de ano novo? Não, isso não foi entrada de ano novo. Ah, sim, não foi na entrada. Não foi entrada de ano novo. Porque entrada de ano novo em Canoa Quebrada é difícil fazer qualquer coisa ali, que é cheio de gente, não né? Não foi em outubro. Foi outubro. Foi em outubro, né? Outubro para novembro. Eu fiz esse ato profético, né? E isso é um ato profético. Eu declarei. O que a Bíblia fala? Tudo que tu ligar na terra será ligado aos céus. O que tu desligar na terra será desligado. Então, eu ia desligar algumas coisas que eu precisava desligar aqui nessa terra. Falar para Deus: olha, eu quero me desligar disso, Sim, disso, né? E eu quero me ligar. É um exercício, né? E então eu quero me ligar isso. Eu ia falar para Deus o desejo que eu queria ser ligado, para que houvesse a concordância lá no reino do Espírito. Então, meu ato profético era isso. E quando foi na sexta-feira que eu fui fazer meu ato profético, eu não conseguia mais fazer. Apaixonada. Não conseguia, porque ele já tinha falado que a gente ia voltar. Mas como ele estava muito cheio de drogas, né? Porque ele debilitado, tomava demais, então eu não acreditava que a gente estava voltando. Porque a minha cirurgia foi muito pesada. Porque não foi só um cateterismo. Porque assim, só voltando lá para a sala de enfermagem, quando eu estava na sala de enfermagem com ela, eu comecei a sentir uma dor de novo no peito. Teve que reabrir novamente? Não, eu não tinha sido. Não tinha ainda feito. Não tinha. Porque tu me mostrou a foto, né? Que tá todo. Foi feito realmente uma ponte safena, não foi? Não. Quando eu fui para a sala de procedimentos, que eu lhe falei, eu fiz um cateterismo. Que é pela virilha, pela perna. E aí eles colocaram 2 estentes. Aí eu fui para a sala de observação e enfermaria. Fabiana junto comigo. Na enfermaria eu senti um desconforto, um aperto no peito. E aí veio um médico, o doutor Rafael, e ele me auscultou e falou: você tem que fazer os exames. Me levaram para fazer o ultrassom e depois a ressonância que bota o contraste. Depois que eu fiz isso daí, eles falaram o seguinte: você está com uma dissecção aórtica, que no Hospital do Coração, se tiver alguém da área da saúde aqui, no Hospital do Coração é conhecido como a doença do óbito, a doença da morte, porque a cada 3.000 pessoas, 3 sobrevivem.
E lá no Hospital do Coração já fazia anos que ninguém sobrevivia a esse problema. Ou seja, assim, rapaz, tu vai morrer. Pronto, aí foi que falaram, se você não fizer cirurgia, você morre. E se fizer... Pode morrer. A chance de sobreviver é em torno de 10% por causa da sua idade. Porque é uma doença que dá aos 70 anos, você tá tendo com adquiriu 40. Agora, mas teu sangue foi descoagulado para tirar a pressão do peito, então se te abrir, tu vai sangrar até morrer, você vai ter uma hemorragia. Ele morreria tanto internamente, né? Hemorragia interna. Aí foi quando ela veio, ela tinha ido trabalhar, ela voltou, perguntaram se ela assinava autorizando a cirurgia, ela assinou, e aí começou toda uma saga, porque nenhum médico queria pegar minha cirurgia, porque era um óbito certo. E aí, né, nesse período de um dia, aí alguns amigos, algumas pessoas que sabiam o que estava acontecendo, começaram a acionar igrejas, pastores, círculo de oração, né? Inclusive, tinha até uma caravana em Israel que estava orando pela gente, pela situação. Nós entramos na sala de cirurgia, uma cirurgia que era para ser, tipo assim, de 3 horas e meia, mais ou menos, durou em torno de 7 horas. Caramba! 7 a 9 horas. Né? Foi muito longa a cirurgia. Muito longa. Né? E aí, por isso que ela falou que estava cheio de drogas, porque eu fui muito medicado. Muito demais. Eu saí da sala de cirurgia, fui para a UTI. Na UTI, em menos de 24 horas eu já despertei, era para passar 4 dias em coma, induzido. Né? Aí eu já despertei, mas eu não lembro de nada. Aí ela disse que eu falava coisas, fazia coisas, tratava os enfermeiros mal, e eu não lembro de nada dentro da UTI. Aí, até que toda vida que ela aparecia, eu a acalmava. E o hospital pediu para ela ficar comigo na UTI, porque eu só ficava calmo com a presença com ela dela, do lado. Deus agindo. É a aliança. Por isso que eu digo, poder da aliança. Estratégia. Valdenira Martins faz uma pergunta. Vamos começar aqui agora, os internautas têm muita pergunta, vamos ver se vai dar tempo para atender todos eles. Juliano, aconteceu alguma coisa no relacionamento de vocês para levar você a trair sua esposa? A pessoa que bate com força logo, vai logo direto, né? Aconteceu alguma coisa que você possa culpabilizar a Fabiana? Acho que é mais ou menos isso, né? Vovó Denise, Valdenise apertando aqui. Aconteceu alguma coisa no relacionamento de vocês? No relacionamento de vocês, É o esfriamento. Para levar vocês a trair sua esposa? Não. A traição, ela não se dá somente no ato sexual. Você pode trair o seu casamento, a sua esposa, com trabalho. Você pode trair com a igreja. Você pode trair com qualquer outra coisa. Você dedica passar mais tempo no esporte, praticando um esporte, uma academia, do que com a esposa. Isso é uma traição. É o repúdio. Então, assim, o esfriamento emocional entre nós dois, dentro de uma relação, leva você à vulnerabilidade. Há também a despolarização. O que é isso? O homem, ele polariza no masculino e a mulher no feminino. Quando há uma inversão de polaridade, também o casamento fica aberto para traição. Um exemplo, o homem começa a se tornar mais passivo e a mulher começa a ser a chefe da casa. Ela quer tomar frente, ela resolve, ela não sei o quê, ela manda, ela desmanda, e o pobre do marido acuado, calado, tímido. Barriga branca. Barriga branca, a gente chama. Não tem crente de barriga branca não, pastor. Não, pelo amor de Deus. Vocês acham que existe isso? É acusação, né? Sério, não tem não. Eu duvido se tem. A Jezabel, né? E o Acabe, né? Para cada Jezabel tem um Acabe, né? Então o Acabe acaba destruindo, permitindo a destruição do casamento. Porque quando a mulher ela polariza no masculino e o homem no feminino, o homem fica passivo, acuado, deixa que a mulher decide tudo. Não, o filho vai falar, não, fala com tua mãe. Né? Resolve com tua mãe, é a mulher que decide, não sei o quê. O homem sai da posição masculina dele. O que é que a mulher mais quer no relacionamento? A gente fala isso em uma das nossas palestras. Inclusive, dia 12 de novembro, vamos ter a imersão Lute por Sua Família no Hotel Brasil Tropical. Nós vamos falar sobre isso. Polaridade também. É uma das palestras. O que a mulher quer no homem? Ela quer a presença em qualidade de presença. E o que o homem quer da mulher? Ele quer uma liberdade para ele ser homem, para ele exercitar o masculino, para ele poder proteger, guardar. Porque faz parte da essência do homem, né? Ser o líder, né?
Isso é bíblico. O pessoal não sabe, mas é verdade, cara. Quando a mulher até espera isso. A mulher espera isso, o Mas que líder, ela né? seja O feminina, chefe mas da casa. Ela quer um homem ali que assuma, né? ela- Que tenha responsabilidade como líder. E quando da a mulher casa. castra um homem e o homem não tem qualidade de presença com a mulher, eles estão abrindo portas para o adultério. Uhum. É uma das posições para o adultério. É essa. A mulher está lá sem a presença de qualidade, o homem está lá sendo castrado, né? A gente lida muito com relacionamento assim. Aí o que acontece? O adultério fica ali à porta. Qualquer vacilo, qualquer erro. Não precisa de muito, não. O que é que a mulher fala muitas vezes? A gente pegou um relacionamento recentemente para dar mentoria, inclusive de pastores. Uhum. A mulher olhou para a gente e falou assim: eu quero pegada, eu quero que meu esposo tenha pegada. E o que é que ela está dizendo? Eu quero uma presença de qualidade. Eu quero um beijo de qualidade. Eu quero um abraço de qualidade. Eu quero um sexo de qualidade. Ela não quer sentir amada, né? Ela quer um eu te amo de qualidade. Você olhar e falar eu te amo olhando nos olhos. Uhum. Uma olhada nos olhos de respeito e qualidade. É isso que a mulher quer. Amém. Vamos falar aqui um pouquinho, né? O Jeff está fazendo experiência forte, né? A Heloísa Monteiro está dizendo, é muito difícil a situação, mas conseguiram se reerguer e refazer novamente esse laço matrimonial. Glória a Deus. E vamos aqui passar. A Cris faz uma pergunta aqui. Se compararmos nossas vidas com a de Eli, Samuel e Davi, e outros exemplos que fracassaram com seus filhos, né? Que esperança devemos ter para que nossos filhos não se desviem e sigam nossos passos? Então, vou tentar ler aqui essa pergunta aqui para se compararmos nossa vida, ele está fazendo comparação com a de Eli. Ali nós tivemos a casa dos filhos de Eli, sim, né? Samuel, né? Davi e outros exemplos que fracassaram com seus filhos. Que esperança devemos ter para nossos filhos não se desviarem e seguir nossos passos? Eu acho que é aquela ideia do exemplo, que eu sempre falo isso, né? Que nós somos espelhos para os nossos filhos, né? Mas nesse mundo, então, pastor, dessa experiência de casamento, de divórcio, como você fala, ressignificação, né? Como é que você vê essa juventude de hoje, olhando para os casamentos? Eu acredito que é mais ou menos o que ele quer saber, né? Qual a esperança, o que é que a gente pode entender disso daí? Ao lado de onde a gente mora, do nosso prédio, a gente mora ali do lado do Norte Shopping, da Bezerra, e tem um novo parque, Raquel de Queiroz, e tem um parque antigo, a Praça Antiga, onde se reúne no sábado em torno de 200 jovens. E a gente vai evangelizar lá presencialmente, e muitos jovens usando drogas, muitos jovens travestidos de outras formas. E a última vez que a gente foi evangelizar, tinha um casal de jovens transando em praça pública. E uma roda de jovens ao redor assistindo. Eles estavam transando. O que os nossos jovens eles sofrem por causa de uma ausência paterna. Quando o pai ele é ausente, a juventude ela sofre. O primeiro movimento que o filho tem ao nascer é o movimento de ir para o colo da mãe, depois para o braço do pai. Quando a gente rejeita os nossos filhos e permite os nossos filhos não estarem debaixo de uma proteção, de uma cobertura, os nossos filhos ficam vulneráveis à mídia, a um Felipe Neto da vida, né? A qualquer porcaria que aparece, e eles se tornam fáceis. Um exemplo, eu me afastei da Biana, mas eu nunca me afastei dos meus filhos. E hoje eu tenho 2 filhos que nos honram em tudo. Rebeca, 19 anos, uma menina fantástica. Levi também, os 2 trabalham, os 2 fazem curso, os 2 estão namorando. O namorado da Rebeca, a namorada do Levi, um amor de pessoas, os 2. São dentro da nossa casa. Por quê? Porque nós estabelecemos presença. Presença de qualidade. Quando o pai não coloca uma filha no colo, vai vir um malandro da esquina e vai colocar. Quando o pai não elogia, vai vir um malandro na esquina e vai elogiar. Quando o pai não beija, vai vir um malandro na esquina e vai validar a menina. E vai conquistar ela. Por isso tem muita menina de 14 anos entrando em motel. Muita menina de 15, 16 anos entrando em motel. Porque o pai não foi pai suficiente para validar a filha. Ou o pai não foi pai suficiente para validar o filho. Porque é a mesma coisa, se você não tem o que oferecer para o teu filho, o traficante da esquina vai ter o que oferecer.
A paternidade é a cura para essa juventude. Eu não sei, a gente não pode ver nas entrelinhas Davi, Samuel, Eli, a gente não pode ver. Mas a gente pode entender o quê? Que quando o pai... O que foi que Jesus... Na cruz, o que foi que ele falou? Pai, por que me desamparaste? Porque a presença do pai era importante. Quem for... Olha só como o pai é importante. O pai iniciou Jesus. Este é meu filho amado em quem me compraz. Eu sou responsável em iniciar os meus filhos. Em tudo na vida. Quem inicia os meus filhos sou eu. Eu como pai. Ela tem a função dela para nutrir, estabelecer autoestima, gerar organização, gerar um senso de liderança, mas o homem, ele gera proteção, limites e direcionamento. Vamos lá, vamos para a parábola do filho pródigo. Quando ele volta, o que é que o pai faz? Dá um anel, dá uma sandália e dá uma capa. Se a gente for tentar representar aqui dali, a capa representa proteção. O anel, meu anel diz que eu tenho uma aliança com ela. Estabelece limites. E a sandália é direção. É assim que um pai se comporta com o filho. Ele dá direção, limites e proteção. Então, quando não há isso, não sei, não me lembro quem foi que perguntou, a Crisio, né? A Crisio que comentou, quando não há uma presença paterna, não há limites. Quando não há presença paterna, não há proteção. E quando não há presença paterna, não há um direcionamento. Perfeito. Vamos lá. Tchau, Israelito. O pastor Israelito, a gente tem que sair agora, não vai poder ficar até o final, mas de qualquer forma aqui já agradecemos a presença dele, né? Vamos lá, aqui tem outras perguntas aqui, deixa eu ver aqui, Duval, entre muitos outros que acontecem dentro da para Deus não é nível de pecado, não, vamos ver. Sendo o segundo casamento, eita, Israelito fez pergunta aqui, já foi embora, vou ficar sem responder, mas pode perguntar. Sendo o segundo casamento tão amaldiçoado, o que fazer com quem casou a segunda vez? Está condenado pro resto da vida? Eu não falei que o casamento é amaldiçoado, eu falei que o segundo casamento você não é 100% feliz. E não é uma afirmativa, certo? É uma afirmativa. Você não é amaldiçoado. Aí entra a questão, mas se a pessoa ela se separou e casou de novo dentro da comunidade, dentro da igreja, aceitou a Jesus, se casou novamente. Você não é responsável por aquilo que você não conhece, você é responsável por aquilo que você conhece, ponto. A partir do momento que você conhece a verdade, conhece o evangelho, conhece o poder de restauração de Cristo, de transformação, porque se eu não acredito que Cristo possa restaurar o meu casamento, eu estou limitando o poder de Cristo. Se eu conheço e eu não caminho nisso, eu pago um preço muito alto, porque toda ligação, entende, isso é muito forte que eu vou falar, talvez alguns, pode ser até conflito teológico, mas fique à vontade se vocês quiserem entrar nessa questão. Todo ato sexual é um ato de sacrifício, porque há derramamento de sangue. Tanto é que as doenças sexualmente transmissíveis, elas são doenças transmitidas pelo sangue. Então, todo ato sexual tem uma troca sanguínea, tem troca de sangue. Então, é um derramamento de sangue. Então, existe uma aliança. A nossa ceia, o vinho representa o sangue da segunda aliança. Então, o sangue tem tudo a ver com a aliança. Então, quando eu entro num ato sexual fora do meu casamento, eu estou fazendo uma aliança com uma outra pessoa. Por isso que a ligação de alma de um adultério, ele é muito pesado. Quando você vai estudar família dentro de uma visão sistêmica, até os especialistas falam isso, que eles não falam ligação de sangue, eles falam ligação de alma. É como se a tua alma se misturasse com a alma da outra pessoa. Alguns especialistas dizem que levam de 7 meses a 1 ano para você se desintoxicar na sua alma. Então imagina, se um ato sexual ele tem um peso na alma, então imagina o peso espiritual. Por isso que quando o homem ele trai a esposa, ou a mulher trai a esposa, eles estão fazendo uma aliança não no altar de Deus, porque o meu ato sexual com a minha esposa é uma aliança no altar do Senhor. O Senhor abençoa, o Senhor está ali, um cordão de 3 dobras, é uma aliança. Então, todo ato sexual fora do meu casamento, eu estou fazendo uma aliança não com Deus. Com quem eu estou fazendo? Com o espírito de adultério.
E isso é muito pesado. E aí onde entra essa questão. Quando você casa a segunda vez, você ainda tem uma ligação muito forte com a tua primeira esposa, a mulher da tua aliança. Quando você casa a segunda vez, você arrasta para dentro do seu novo relacionamento experiências, traumas, experiências boas também para um novo relacionamento. E você só vai conseguir vencer no novo relacionamento se você resolver todas as pendências pretéritas. E é comum, quando você entra no novo relacionamento, a antiga esposa não aceita, não permite, não abençoa, não libera, e você fica preso a situações do passado. Aí, isso é bíblico, a gente pode entrar nessa questão. Essa maldição é hereditária, a gente também pode entrar nessa questão. Só que aí o podcast vai durar umas 4 horas. Umas 4 horas. Vai dar demais. Mas se vocês quiserem, em um outro momento, a gente pode falar sobre maldição hereditária, padrão transgeracional. O Durval faz uma pergunta interessante. Porque no meio cristão, o pecado do adultério é tratado de forma tão deplorável, enquanto que o pecado da falta de amor com o próximo, da fofoca, da avareza, da mentira, da discórdia, né? Parece que é tudo, né? Gira em torno do adultério, né? E aí a gente, às vezes, fica não dando tanta importância para outras coisas, né? Quem é o Durval? É o Durval, ele faz essa pergunta. Durval, na Bíblia, eu vou falar no meio cristão, falar a Bíblia. A Bíblia fala que Deus abomina o repúdio, não é divórcio, é repúdio. Deus abomina o repúdio. Repúdio é a falta de amor. Repúdio é toda vida que eu rejeito a minha esposa. Repúdio é toda vida que eu nego sexo para ela. Repúdio é toda vez que eu ofendo ela com palavrão, com ofensa. É quando eu decido dormir na rede e deixar ela dormir na cama. Repúdio é toda vida. Qual é o maior presente, Durval, que você pode dar para o seu filho? O maior presente que você pode dar para o seu filho é você tratar bem a mãe dele. Então, repúdio é toda vida que eu trato mal a minha esposa, eu estou repudiando a minha esposa. Então, você pode ter certeza, o maior pecado, o adultério, ele é só a ponta. Mas o caminho que leva a você se deitar com outra mulher, isso passa pelo repúdio. E Deus abomina. A Bíblia lá em Malaquias fala, eu abomino o repúdio. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Mulheres, né? Vamos lá. Fabiano, lógico que não aconteceu isso com você. Mas vamos lá. Vamos supor que o pastor lhe bate literalmente, e você é vítima de agressão, de violência doméstica. E aí, pastor, a pergunta é bem simples. Em nome dessa aliança feita, que o pastor acabou de falar, a questão do divórcio e tudo, né? Até que ponto é sadio, e aí você me responde como mulher, né? Se você fosse vítima da violência doméstica, será que esse não seria motivo para divórcio? Tem um versículo que fala, né? Escapa-te por tua vida, né? Eu acho que quando há risco de morrer, Deus ele não vai obrigar você a estar casado, né? Igual o Sansão. Sansão se suicidou? Praticamente não. Houve um pedido a Deus para que ele tivesse força novamente para poder destruir, derrubar e matar aqueles que estavam contra Deus. Né? Então, eu não sou a favor do divórcio em hipótese alguma, mas quando há risco de morte, pastor, aí eu pego aquele versículo, escapa-te por tua vida. O casal tem que passar por um tratamento. Não é fácil. Né? Por que eu falo isso? Sabe mas por quê? É porque está acontecendo porque aí de verdade, você tem lares cristãos que mulheres estão sendo vítimas de agressão dentro de casa e em nome de Deus, né? Não, vou manter o meu casamento. Por isso que eu pergunto a você como mulher, você aconselharia se a pessoa chegasse, irmã, eu estou aprendendo todo dia no meu casamento, você diz assim, fique com ele que é teu marido. De jeito nenhum. Eu hoje eu tenho propriedade para falar como uma pessoa solteira que fui, como uma pessoa separada que fui, como uma pessoa que restaurou o casamento e voltou a estar casada novamente. Hoje eu tenho propriedade. Então, assim, eu jamais estou aqui com meu marido, voltei para ele, mas se ele, com todo o conhecimento bíblico que eu tenho, com toda a vivência que eu já tive no meu casamento, de um casamento feliz, se ele tivesse voltado nessa nova fase, agressivo comigo, seja por palavras nem tanto, que a gente pode tratar, mas por violência, não dá, escapa-te por tua vida, eu tenho que me amar primeiro,
né? Então, tenho que me amar, tenho que cuidar desse templo. Então, eu particularmente, o conselho que eu daria, pastor, era pega o beco. Pega o beco, meu amor. Você tem uma vida toda pela frente. O casal, nesse momento, o casal tem que passar por um acompanhamento muito sério. Que não quer passar, os pastores não podem ser irresponsáveis de falar, fica com esse louco dentro de casa, porque é um louco. O cara que bateu na mulher é um louco. Por isso que, assim, eu falo muito, quando eu vou falar para as mulheres, eu falo, meninas, procurem, não sejam só aquela esposa do pastor, né? Aquela dona de casa, aquela pessoa que não se atualizou, que não avançou, né? Está só ali como na sombra do marido, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? E muitas vezes ainda, né? Existem mulheres que continuam com um relacionamento porque não tem para onde ir e não tem onde cair morto. Então você precisa cuidar do seu futuro também. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então eu sempre sou a favor disso, você se cuidar, né? Eu sou resiliente nessa história, então antes de alguém querer me fazer mal, não que eu vou fazer mal, mas eu saio de cena. Eu não quero. O lema de hoje é saúde mental, pastor. Tem muita gente dentro da igreja que está doente. Psicologicamente, emocionalmente, está muito doente. Cheio de dor, cheio de não consegue avançar, paralisado, porque absorveu tanta coisa em nome de Deus, que eu tenho que aceitar tudo em nome de Deus, mas você precisa filtrar. E é nisso que você tem que conhecer a palavra. Quando você conhece a palavra, liberta. A Bíblia fala que Jesus Cristo nos chamou para a liberdade. Não estou falando de libertinagem, que então eu vou ser livre, então eu não estou feliz no meu casamento, não estou falando nesse sentido, ele está falando até num caso de agressão mesmo. De agressão. Né? Uhum. Então, se o Senhor me chama para a liberdade, sou templo morado do Espírito Santo, e eu tenho que escapa de por tua vida, sobre todo esse versículo, até para a saúde dos meus filhos. Filho nenhum aceita o pai maltratar a mãe, ainda que fique calado. Ele vai crescer com trauma. De duas uma, pastor. Ou ele vai crescer maltratando também a esposa ou o esposo. Por achar isso normal, né? Por achar isso normal, porque minha mãe aceitou, nunca vi ela indo contra meu pai, sempre aceitando. Então, acho que isso é o ambiente que eu cresci, então acho que isso é normal. Ou então a pessoa fica frígida, fica a famosa feminista, né? Mulher feminista que não aceita nada e tudo, e se fecha para o mundo e acaba ficando só. Né? Mas nessa história, querida, antes só do que mal acompanhado. Perfeito. Eu tenho mais aqui, o professor falou uma coisa aqui, mas é bom que a mulher é bem empoderada, né? Fala muito de perdão. Eu acredito que toda reconciliação vem do perdão. E eu pergunto a você, lógico, também não vamos pensar aqui que o relacionamento de vocês agora não existe nenhum momento de uma discordância, porque agora está tudo... Eu não acredito nisso. De jeito nenhum. Né? Agora eu pergunto a você, na hora de um conflito, de uma pequena discussão, você joga na cara o que ele fez? Como é que é essa questão aí? Você olha, tu não começa não, porque tu já... Isso é bom né? Porque... Como é que é se jogar na cara, né? Porque às vezes eu falo muito para ele, eu perdoei, aí de vez em quando assim, tá lembrado o que é que tu me fez, né? Aí vem de novo. Como é que é isso aí do casal? Pronto, é interessante porque há uma curiosidade, né, para saber. Eu sou curioso. Então, assim, eu acho que vem da maturidade, pastor. Né? Vem da maturidade. Quando eu falo que eu ressignifiquei, eu precisei sair de cena, eu me esforcei muito para poder me desligar do Juliano, mas mesmo ainda que fosse muito ligado, eu precisava me reencontrar. Eu precisava ressignificar, ser resiliente diante dessa situação. Então, eu comecei a me achar, eu comecei a me curar. Eu precisava me curar. A gente sabe, é chavão, mas muita gente tem dificuldade. O perdão não faz bem para a pessoa, faz bem para você. É muito chavão, mas tem muita gente que tem conhecimento dessa verdade, mas não sabe lidar com ela. Uhum. Então, eu precisei cuidar da minha alma. E nesse cuidar de alma, eu precisei liberar. Não foi fácil, não foi. Só que o tempo foi passando, eu fui me dando tão bem diante desse sentimento que quando a gente voltou, eu não vou me dar o desprazer de sair da minha boca algo que ele fez comigo no passado. Eu preciso viver o hoje. E qual é o meu hoje? Nossa, quando a gente resolveu voltar, eu ainda passei 5 anos namorando. Eu não passei, tipo assim, vamos voltar, vamos. Realmente você ficou, vamos ver se realmente o Juliano também mudou, né? Porque eu mudei. Eu não pensei, com toda sinceridade, pastor, não pensei no Juliano, não. Eu fiquei preocupada, foi comigo. Para não sofrer de novo, né? Não, mas nem isso. Eu me tornei muito independente.
Então, eu não era mais aquela esposa do pastor Juliano. Eu não era mais aquela sombra. Eu sou a Fabiana. Sabe, eu tomei posse daquele versículo, chamei pelo teu nome, tu és meu. Foi o Senhor, eu comecei a criar força nisso daí. Meu nome, eu não era mais a esposa, eu era a Fabiana. Você tinha a sua identidade. Eu tinha a minha identidade. A Fabiana, essa nova mulher. Fabiana Sim. Talvez tenha feito Juliana agora, Sim. ver Fabiana de outra maneira e amar agora de outra Com forma, certeza. né? Existe algo que também vai servir para prevenção de adultério, certo? Dentro de tudo isso que a Fabiana falou. Existe uma coisa que a gente não cria no casamento, uma coisa chamada ambiente seguro. Sim. O que o homem quer? Ele quer liberdade, não é isso? A gente não tem liberdade de falar os nossos medos, nossas tentações. Muito transparente. Então, hoje vocês conversam. Tudo. Hoje a Fabiana, por ter agora essa experiência, ter essa nova mulher, ressignificou todo o seu sofrimento, ela agora tem liberdade para pegar e dizer para o Juliano o que é que o Juliano está fazendo e que a magoa, se gosta, falo. Né? Que é o grande problema dos relacionamentos, é ficar calado em prol do casamento. Eu vou me calar. Vou me calar, né? Para não poder mexer. E aí você, em vez de você problema, aí você se acumula, porque quando chega numa certa idade, o homem está o garotão, a mulher está destruída. Por quê? Porque a mulher, às vezes, fica absorvendo. Falar em garotão, o Juliano tem um aspecto de garotão aí, né? Você tem ciúme dele aí hoje? Não, tem não. Não. Muito... Esse negócio que ele falou tá é muito sério. Ele tem uma tatuagem, uma barba bem feita, né? Todo malhado. E aí? Mas sabe qual a diferença? Eu querendo criar contendor, gente. Mas isso é certo. A diferença é que quando a gente sabe quem a gente é, a gente pensa que o outro que está perdendo é ele. Eu não me preocupo se o Juliano é garotão e tudo. Eu me preocupo se um dia se eles fizerem alguma coisa que está perdendo é ele. Não, e assim, só falando do ambiente seguro, é importante que o casamento ele crie um ambiente seguro, um ambiente para diálogo, um ambiente onde você possa permitir o seu esposo de falar as tentações dele. E você possa permitir a sua esposa de falar também as tentações dela sem você julgar. Porque a questão é essa. Será que o casamento hoje, de qualquer pessoa, quando chega e fala assim, eu estou sendo tentado, me deu vontade de assistir pornografia na internet hoje. Você vai julgar o teu esposo, vai tratar mal. Você vai só oração, sai dele, demônio. Né? Alguma coisa assim parecida. Vai para lá, demônio da prostituição. Muito homem não fala isso porque ele tem medo justamente isso. Na próxima briga, próxima curva, a mulher vai jogar na cara. E você que estava querendo ver pornografia. Se você não cria um ambiente seguro para poder falar das suas fraquezas, dos seus medos, das suas preocupações, o teu casamento é fadado ao fracasso. E assim, você jogar na cara, você vai ficar trazendo sempre a memória. Sabe? É trazer para dentro de casa, pastor. Você não tem ideia. É algo muito espiritual, muito forte. É trazer novamente a maldição para dentro de casa, né? Quando eu voltei, foi tão estranho, foi tão interessante a nossa volta, que nem nossos filhos a gente notou diferença. Que a gente vive mar de rosas. Parece que a gente nunca separou. Parece que a gente vive mar de rosas. Eu quero dizer, está lidando aqui com duas pessoas amadurecidas. Eu tenho as minhas opiniões, ele tem a opinião dele. Então, a gente entra num consenso com diálogo. Se a gente está estranho um com o outro, vamos ficar calados. Depois ele pergunta como é que eu tenho, eu falo e vice-versa. Mas está debaixo de uma maturidade. A peia foi grande para chegar onde a gente chegou. Né? Não é pompom, mas eu vou lhe falar. Se eu era feliz antes, que eu fui feliz, eu não estou falando que eu pensei que fui feliz, eu fui feliz. Se eu era feliz antes, hoje eu estou mais feliz. De ver meus filhos equilibrados emocionalmente. Eles não são jovens perdidos, nunca nos deram trabalho mesmo. No turbilhão, a gente vivia um padrão de vida lá em cima, caiu. Passamos necessidade. Em nenhum momento eles ficaram revoltados com o pai. Então, assim, foram coisas que a gente viveu na nossa vida que não vale a pena, querido, passar na cara, ficar lembrando do passado, não, porque isso é trabalho de Satanás. Se Deus fala que já lançou o nosso pecado no mais profundo abismo, se a partir do momento que eu fico falando, passando na cara, eu estou só sendo sócio de Satanás. Eu não posso trazer a maldição para dentro de casa. Não posso. Tá vendo aí? Depois de uma dessa aí, minha amiga, a gente pegar, fechar aqui com... fechar agora. Mas é muito forte o que ele falou. Pessoal, já estamos com 1 hora e quase 1h30, né? 1h30, né? Nossa. E o pessoal aqui estão continuando. Bem, quer saber mais sobre a experiência desse casal?
Pastor, quando é que vai ser o evento mesmo? Diga aí para já poder anotar. E onde é que o pessoal vai procurar para escrever? Então, não é você faz sua propaganda e depois eu faço a minha. Não perca a oportunidade. Segue o nosso Instagram, Juliano Maia Oficial. Aí lá tem um link pro Instagram dela. Juliano Maia Oficial. Aí tem um link do Instagram da Biana. Dia 12 de novembro, nós vamos estar no Hotel Brasil Tropical, eu, a Diana, Guto e Lohane. Guto e Lohane é um casal magnífico. Rondinelli, da Academia de Mudanças. 3 casais. Vamos estar falando sobre experiências. Vamos estar falando, é a imersão Lute por Sua Família, o tema, casamentos maduros, filhos fortes. Quem pode ir para isso? É crente? Não, é aberto. Só são 50 vagas. 50 vagas. É casado ou noivo, pode estar dentro. Quanto é que vai custar isso aí? Dos 197, R$200, né? 197. Aí a pessoa entra no seu Instagram, faz lá a inscrição. Tem um link do meu WhatsApp no Instagram, você clica, já cai para conversar comigo. Não perca a oportunidade. As vagas são limitadas, são 50 vagas. Porque também não dá para tratar mais do que 50. É 2 dias, é? É o dia inteiro. É o dia inteiro. De 9 da manhã às 7 da noite. Tem direito a comida, almoço? Uma coisa, só um coffee break. Coffee break, só um coffee break, não. O coffee break. O coffee break, né? Aquele coffee break que fica mexe o bucho. Pode ficar até sem almoçar, da tarde, come, e o almoço é por sua conta, você vai almoçar onde você achar que deve almoçar. E ali perto do hotel tem muito restaurante bom, praia, tudo, é praia ali. Eu sou louca por praia, né? Mas e até é bom que de manhã tá lá, tem toda essa instrução, cara. Depois dá um passazinho, almoçar com a esposa, olha o marco lá, né? É bom, né? E nós vamos falar de milagres que vivemos, não é daquilo que lemos ou ouvimos falar, não. É daquilo que vivemos, é realidade. Bem rapidinho. Fala bem. Bem rapidinho falar em milagre. Bem rapidinho, pastor. Pode falar. Só para finalizar. Eu falei que eu fiz o ato profético lá em Canoa Quebrada? Sim. Eu falei até hoje o pessoal quer saber se o ato profético funcionou. Funcionou não, porque ela disse que era para ser para Olha aqui, mas eu falei, caminhando na Broadway, que é o local que é mais movimentado lá, eu caminhando sozinha, porque eu fiz sozinha. Falei assim, Senhor, quem sabe eu posso estar com a minha família aqui. Eu falei desse jeito. Quando foi no Natal, eu estava com a minha família lá. Amém. E no Réveillon, não falei que 2020 eu ia dar entrada no divórcio? Na virada do ano, eu estava com a minha família comemorando a virada do ano em Paracuru. Tá entendendo? Glória a Deus. Então, assim, eu fiz planos, fiz ato profético numa praia e o Senhor fez coisas maravilhosas numa praia. Então, Deus é lindo. Benção demais. É bênção. Glória a Deus. É bênção. Continue, pastor. O senhor estava falando. Agora perdeu até a noção. Participe do evento, vai ser muito forte. É um momento de transformação do seu casamento. As igrejas, como tudo, não é uma crítica, porque é muita atividade nas igrejas. Às vezes a gente faz só um culto mensal de casais. Vai ser um evento intenso. Não tem nada, não está ligado a nenhuma igreja, não é denominacional, é interdenominacional. O objetivo mesmo é abençoar casais. Se você é líder de rede de casais, é pastor, esteja conosco lá. Sabe, é um evento que vai mudar, vai transformar a direção do seu casamento. É possível viver um amor à segunda vista. É um dos temas de nossas palestras, é o amor à segunda vista. Nós temos algumas palestras e estamos aqui à disposição para servir. Perfeito. Aqui está dizendo aqui, muito importante, 3 funções do pai, da vida nos filhos. Fabiano, você renasceu. Obrigada. Né, que está dizendo aqui o pessoal aqui, né? Bem, muita gente aqui falando. Deixa eu pegar só essa pergunta aqui, parece como é que foi aqui. Deixa eu ver aqui. Quem fez essa pergunta aqui rapidinho aqui? Porque tem umas perguntas que a gente tem que voltar aqui só para poder. Fabiana, quando você cuidava da igreja, você tinha uma dedicação. Depois de tudo que você passou, o que mudou na sua maneira de... Eita, para fechar essa aqui, né? Fabiana, é para você. Eita, vamos lá. Quando você cuidava da igreja, você tinha muita dedicação, você me falou isso. Sim. Depois de tudo que você passou, o que mudou na sua maneira de liderar nos dias de hoje? Depois dessa experiência de vida vivida na sua vida. Eu vou reforçar, né? Hoje, Fabiana, nessa virada, ressignificando tudo que passou, né? Você cometeria as mesmas ações? Como é que você liderava essa igreja agora? O que mudou? Como é que Fabiana vê a igreja e casamento hoje? Para finalizar essa daí, né? Vamos lá, ver se eu consigo resumir, né? Bem,
Hoje eu estou bem mais madura, né? Já venho falando isso algumas mais vezes, mas assim, eu estaria bem próxima como eu estou. Na minha casa não ia deixar entrar tantas pessoas como entraram, né? Estou aqui para somar, estou aqui para auxiliar meu marido, mas assim, hoje eu sou mais. Vamos sair nós dois. Hoje eu sou mais prudente, hoje eu sou mais consciente. Hoje eu entendo que a gente tem que servir a Deus, né? Quando as pessoas chegam até nós, nós estamos aqui para poder estar ajudando. Mas quando eu aprendi também que acima de qualquer situação, a minha família está em primeiro lugar. Perfeito. Estou para servir a igreja, sim, estou aqui somando com ele, mas se for para escolher entre a igreja hoje e ficar com a minha família, eu fico com a minha família. Eu também faço parte dessa ideia, viu? Eu não Deus, eu não sou igreja. Eu não sou o Espírito Santo para estar mudando, para estar eu não sou onipresente para poder estar do lado Ela sempre. falou algo que é interessante e é verdade. Cuidado quem senta na tua mesa, Por favor. quem anda na tua casa. Cuidado. Vocês concordam que a casa... vai virar outro podcast aqui, mas vamos rápido, né? Vocês concordam? Espera, vocês passaram por uma igreja de 1000, perde a igreja, fica praticamente sem igreja, Não sei. sai da igreja, não é acolhido pela igreja, passa por tudo isso, volta de novo, há uma reconciliação, hoje estão trabalhando, de uma certa forma, mentoreando líderes de igreja. Aonde fomos feridos, onde a foram gente... feridos, vocês estão retornando. Você concorda aquela história assim que a casa do pastor tem que estar sempre aberta? De jeito Né? nenhum. Porque a pessoa diz, não, a casa do pastor tem que estar aberta e tudo, né? Não. Eu penso muito que cada pastor, a família do pastor também tem que ter a sua privacidade. Total, né? a privacidade total, Então, se casa do pastor é sagrada, bairro. Se a igreja for no casa local, do pastor é vai pro outro. sagrada, não tem que entrar ninguém, a não Olha, ser pai, então eu estou indo no família. caminho certo, que toda igreja que eu pastorei, eu ficava 25 quilômetros da minha casa. Não pode Perfeito. ficar perto, não pode. Perfeito. Não pode. Não, hoje a gente tem um grupo Meus ali. irmãos aí do Conjunto Esperança, me perdoe, né? Com o Ceará era 30, com a Esperança é 25. Meu Deus do céu, aí eu nem sabia que era para fazer E essas é o coisas. correto, é o correto. Sim, mas Guarde não a dá, sua não casa, guarde a sua família, preserve a sua família. Porque Entendi. todos se vão, os que permanecem são a família. Isso eu vi dentro do hospital. Quem estava do meu lado era a Fabiana, a Rebeca Levi. Não era mais ninguém. E na hora do aperto, pessoal, né? Na hora de jogar pedra, todo mundo pega uma pedra. Infelizmente a gente aprendeu Na hora de pedir na alguma peia. coisa, na hora de pedir um pão, todo mundo pega um cesto. Na hora de jogar pedra, todo mundo pega uma pedra. Mas na hora de estender a mão, não fica ninguém ao pé da cruz. Vocês guardam o ressentimento da igreja Não. que lhe virou as costas? Não. Eu, particularmente, eu entendo que ninguém, pastor, tem a obrigação de estar... É tipo assim, seu problema é problema seu. Te ama pessoas. Tá entendendo? É o que a gente gosta de fazer. Trabalhar Então, com assim, pessoas. as pessoas, elas não são culpadas pelo que aconteceu. A gente diz, é uma pena que aconteceu, porque as pessoas nos viam como referência. Eu tenho consciência de que o né? erro foi meu. Então, assim, tudo isso foi muito triste. Foi meu erro. Não foi nada que eu vou pensar vai ser para, estou com ressentimento. Não, as pessoas têm direito de seguir sua vida, que é melhor para você. Você pediu perdão à igreja que o seu Não, porque ela não existe mais. Mas as pessoas que se aproximam de nós, a gente conversa sempre. Sempre pede perdão, né? Sempre converso. Porque realmente não é uma coisa porque que você... o que é arrependimento? É aquilo que a gente estava conversando na sua sala. Arrependimento não é choro, rasgar as vestes. Arrependimento é uma mudança de mente. É o mindset, você muda a sua mente. Quando você dá um passo em direção a um novo propósito, você cria uma nova harmonia. E cada passo que você vai dando passo em uma nova direção, você harmoniza com uma nova, um novo formato. Então, o arrependimento é quando você decide viver um novo tipo de harmonia. Voltando ao filho pródigo, ele se harmonizou com os porcos. Uhum. Quando ele falou, levantar-me-ei, e ele começou a caminhar em direção ao pai... Virou a chave e vamos embora. O pai estava lá esperando de braços abertos. O caminho de volta foi muito difícil. Ninguém sabe o tempo que durou aquele caminho. Se foi 6 meses, se ele caminhou 1 ano para chegar na casa do pai, se foram 2 anos. O que ele passou nessa caminhada. O que ele passou nessa caminhada. Mas quando ele chega na casa do pai, o pai festeja. É ele. Lógico, vai ter aqueles que vão questionar. Será que mudou mesmo? O mais velho, né? Será que mudou mesmo? Será como a gente sofre também isso? Será que mudou mesmo? Sempre vai ficar com o pé atrás, mas a gente voltou para a casa do pai para atuar aonde foi a nossa queda. A pala armou até ali, né? A passou foi dourada.
Meus queridos, meus irmãos, muito obrigado pela audiência. Vamos já finalizar, mas antes de finalizar, quero falar duas coisas. Primeiro, o nosso congresso, gente, vai... bom evento dele aqui, mas tem um evento antes do dele, tá bom? Dia 21 de outubro. Dia 22 de outubro e 23 de outubro. Nós vamos ter um grande congresso, o primeiro congresso Teologia e História da Reforma Protestante, com pastor Hidauro Campos, escritor, já com vários livros já lançados, pastor Hermanos Campos, que não são parentes, mas tudo de Campos, mas são tudo gente boa, pastor não, eu quero que aquele homem é um cristão, né? Carlos Tuss, e o nosso mestre Felipe. Então, nós vamos ter 4 palestrantes durante todo o dia 22, lá no auditório da Faculdade Márcio Baturité. Entra no nosso site, www.faculdadefmb.edu.br, tá bom? Lá tem lá congresso, dá uma olhadinha, te inscreve, preços promocionais. E no dia 23, você que está vindo lá do Maranhão, do Natal, de cidade longe, não deixe de aproveitar esse momento para conhecer as belezas da natureza, as belezas regionais, que é o Grande Maciço Baturité. Nós vamos estar visitando 3 pontos turísticos fantásticos, que eu até já coloquei aí também, já está rodando nos vídeos, olha no Instagram, vejo lá, tá bom? Show de bola, 22, 23, vá fazer parte desse congresso que você vai aprender muito mesmo. E agora, comecei com ela, vou começar a passar para ela de novo, viu? Suas considerações finais e depois as suas considerações finais. Fabiano. Nossa, a vida é um milagre que não se repete. E a gente precisa viver um dia de cada vez. Então, vivencie o presente da melhor maneira possível, sem se preocupar com o dia de amanhã que não nos pertence e sem ficar trazendo o que passou. Então, o seu lema é avançar e nunca recuar, porque o êxito está no fim da caminhada. E tem alguns que estão só começando, né? Então, eu agradeço ao pastor e vocês que estão aqui nos assistindo. E obrigado pela oportunidade. Show. Você, pastor, obrigado, muito obrigado. E Neemias, capítulo 4, 14, quando Neemias reúne os magistrados e os nobres e fala: lutem pelas vossas esposas, pelos vossos filhos, pelos vossos irmãos, lutem pelas vossas casas. E o nosso lema, o meu e da minha esposa, é lute por sua família, é baseado nesse versículo. E nós temos que lutar por nossa família, nunca desistir, não importa o caos, Deus ele faz o caminho dele em meio à tormenta. Então, não importa a luta, a dificuldade, mas é no meio da dificuldade que você vai ver a mão de Deus te segurando, te sustentando. Então, lute pelos seus filhos, lute pela sua esposa. Vale a pena você restaurar um casamento. O testemunho é muito mais forte de um casamento restaurado do que você estar no 3º casamento, no 4º casamento. Amém. Pensando teologicamente, está finalizando agora. Terça-feira nós vamos ter um tema. Se prepara aí, nós vamos estar falando sobre depressão infantil. Forte. Tá? E aí nós estamos trazendo aqui uma psicóloga cristã, psicanalista também, até tanta coisa, não vou nem dizer quem é, para você ficar curioso, mas na terça-feira, fica ligado, coloca aí lá na tua agenda, depressão infantil, ok? Vamos orar para finalizar. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia em nossa vida, obrigado por esse momento que tu nos concedeste. Pai, que toda essa experiência, tudo que nós falamos aqui, Senhor, que nós aprendemos aqui com esse casal, Senhor, seja, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Que nós possamos, ó Pai, através desse podcast, desse momento, trazer cada vez mais, Senhor, a tua presença, a tua palavra. Abençoe cada lar aqui representado através desse canal de YouTube, através desse podcast, Senhor. Abençoe nossos irmãos, nossos jovens que estão acolá também, trabalhando, ó Pai, para que tudo isso seja realizado. Seja com ele de sabedoria, ó Pai. Assim, Deus, eu oro por todos que estão aqui presentes e te agradeço por mais esse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Até a próxima terça-feira, se assim Deus permitir, no Pensando Teologicamente, junto com você. Forte abraço.